Então, gente, eu não sei. Eu vou começar começar esse vídeo dizendo que eu não sei. Eu realmente tô há muito tempo tentando entender essa história e não sei. Não sei do que estamos diante. Se realmente existe tudo isso ou se isso tudo é uma grande viagem e eu não sei nem por onde começar. Eu tive medo de falar sobre esse assunto, tocar nesses assuntos. Nazismo, judaísmo, sionismo, Mein Kampf. Existem lugares na Europa que você não pode citar esse nome. Minha Luta, o livro, a biografia de Hitler. Existem lugares que você não pode ler ou comprar os protocolos dos sábios de Sião. Na Alemanha é proibido. Se você só pesquisar pelo nome Mein Kampf, você pode sofrer processos e etc e tal. Em várias partes na Europa, esses livros, os protocolos de Mein Kampf, não podem nem sequer ser investigados. É um tabu muito grande. Não se pode falar nesse assunto com clareza. O que já mostra que tem caroço nesse angu. Quando você não pode falar sobre um assunto, é porque tem coisa errada. Por que eu não posso trabalhar essa questão? Olha, até os meus 22, 23 anos, para mim, quando se falava em nazismo, por exemplo, quando eu pensava na figura de Hitler, o que eu aprendi no ensino médio e tal, eu pensava, bom, é um louco psicopata que queria criar uma raça de olhos azuis, uma raça branca de olhos azuis, e ele queria dominar o mundo e ele era completamente louco. E aí eu vi os discursos dele, com aquele bigode na frente de um monte de gente, falando com aquela cara de louco, né, que ele sempre fala. Eu falava, meu Deus, é um louco que quer instituir uma raça ariana dos olhos azuis. Pra mim era isso, nazismo era isso. Aí um belo dia eu falei, será que é isso mesmo? Será que de fato é só isso? O nazismo é só isso? Um psicopata maluco que queria criar uma raça pura de pessoas? É isso, não tem mais nada. Eu falei, eu quero ouvir ele falando isso, porque eu já ouvi pessoas falando, jornais falando, TV falando que é um maluco querendo criar uma raça de olhos azuis. Eu falei, eu quero ouvi-lo dizendo isso. Eu sou o maluco que quero fazer uma raça de olho azul. Eu queria ouvir. Aí eu peguei e comecei a ver discursos do Hitler na internet, traduzidos com legenda, né? Onde tentando ver o que ele próprio fala, porque o que os outros dizem sobre ele eu já sei. Eu quero ouvi-lo dizer sobre si próprio. E aí eu comecei a ouvir os discursos e não havia nenhum discurso onde ele falava sobre ciganos, negros e criar uma raça pura de olhos azuis, e não tinha nada disso. Os discursos dele eram discursos políticos, onde ele falava sobre restaurar a pátria alemã, onde ele falava que a pátria alemã estava se perdendo, e era um discurso de geopolítica. E aquela impressão que eu tinha de que era um maluco falando aquilo é porque a língua alemã é diferente, e porque quando você está discursando de forma ali na pele, quando você está discursando algo que você acredita muito, é que nem o Silas Malafaia, né? Você fala com uma entonação de poder, porque você realmente tem convicção naquilo que você está falando. Então eu falei, cara, mas não é possível. Ele começou a me soar assim uma pessoa muito inteligente. Fez o que fez, ok. Fez merda. Mas ali naquele momento, olhando os discursos dele, eu falei, o cara é muito inteligente. Ele conhecia muito bem a estrutura geopolítica daquele período, né? Ele era realmente um gênio da política. Eu falei, interessante. Aí descobri que tinha um tal de um livro dele que ninguém podia ler. Eu falei, é este livro que eu vou ler. Aí eu consegui, a muito custo, porque não é fácil, consegui o PDF do Mein Kampf, que são 2 PDFs de 250 páginas cada um. Aí eu falei, agora eu vou encontrar
o plano para criar uma raça pura ariana dos olhos azuis, o Psicopata. E eu comecei a ler o livro e na verdade, um dos livros mais impressionantes que eu já li a nível de filosofia política. A capacidade que esse indivíduo teve de compreender o cenário geopolítico em que vivia a Alemanha, em que vivia a Europa e todo o globo, é de uma capacidade que poucas pessoas tiveram no mundo. Ele era um gênio político. E eu cansei de ficar na superficialidade desse assunto. Um dos eventos mais estrondosos da modernidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi o nazismo, eu queria compreender. Então, a troco de nada, um maluco resolve se criar um ódio contra uma nação, no caso os judeus, do nada. Do nada, eu estou aqui na minha, meu nome é Hitler e eu não gosto de judeu. Por que você não gosta? Porque eu não gosto, porque é preconceito. Eu sou um cara preconceituosão que não gosta de negros, judeus e ciganos e eu sou louco, então eu não gosto. Eu vou dizimar uma sociedade inteira porque deu vontade. Não é possível. Não é possível. Ninguém dizima uma sociedade inteira porque deu vontade. Ele deve ter os seus motivos. Quais são os motivos? Eu não sabia, ninguém sabe nada. Porque se no Brasil já é um tabu, que você não pode falar sobre nazismo. Eu estou me arriscando aqui. E durante muito tempo eu tive medo de tocar nesse assunto. Eu comecei a fazer essa série agora, o pessoal gostou, então eu estou continuando. Até que provavelmente uma hora vai dar merda. Mas eu não estou, só relembrando, não estou incitando ninguém ao nazismo, não estou exaltando a figura de Hitler, não estou falando mal de judeus, inclusive eu acho a sociedade judaica formidável. Eu sou um dos que mais tem admiração pela história do judaísmo. Tanto a fuga da Babilônia com Abraão, Isaac, Esaú e Jacó, José, as 12 tribos de Israel, José vai para o Egito, prevê os sonhos do faraó, vem Moisés, a fuga do Egito. Nossa, são histórias inacreditáveis, principalmente o Êxodo é maravilhoso. Então é um povo riquíssimo, culturalmente, historicamente, fundamental para a compreensão da realidade de tudo. Os judeus, não há como falar na história do mundo sem falar na história dos judeus. Metade da Bíblia é só eles, o Velho Testamento, e a outra metade também, eles estão ali. Então tudo é muito importante. Eu gosto dos judeus, eu gosto da figura do povo judeu. Mas alguma coisa está errada, e tem alguma maracutaia estranha ali nos judeus que eu acho que não é culpa propriamente do povo judeu. O judeu fulano, o judeu ciclano são pessoas. Agora alguma coisa está muito errada acontecendo aí. E eu estou há muito tempo tentando entender esse processo. Tenho medo de levantar essas pautas, mas sempre enfatizando. Não sou antissemita, isso nem faz sentido, antissemita, mas por quê? Na minha realidade de um brasileiro que mora numa ilhazinha no sul do Brasil, não tem essa história de antissemita, porque eu mal cruzo com judeus, não tem isso. Então eu sou um nazista, tô apoiando o nazismo. Também não faz o menor sentido. O nazismo não existe mais, acabou. Foi um movimento político com a realidade que aconteceu. Eu quero compreender esses movimentos, eu quero entender porque um maluco que resolve destruir uma nação a troco de nada, a gente sabe que não é. Eu quero entender de fato toda a realidade geopolítica por detrás desse acontecimento que foi o nazismo. O que levou Hitler a ser tão drástico nas suas ações? Tá entendendo? Quem são os sionistas? Qual o poder que eles têm? Você veja que na Alemanha criou-se um tabu tão grande a respeito dessa história que você não pode, na Alemanha, se você fizer o Heil Hitler, só de brincadeira que nem eu fiz agora, você vai preso. Se você tocar no nome do livro de Hitler, você pode ir preso. As pessoas na Alemanha, é uma paranoia tão grande que virou negócio. Eu estou conversando ultimamente com uma brasileira que mora em Frankfurt, e ela está me contando um pouco como que é a vida lá, e eu fico chocado. Por exemplo, ela me contou aqui o caso de que um aniversário tal, que ela chamou os amigos para uma festinha, ela fez uma bandeira do Brasil no bolo. Ela achou que o pessoal ia gostar, o pessoal olhou e ficou horrorizado. Não gostaram da bandeira do Brasil no bolo. E ela não entendeu, ela tinha chegado há pouco tempo em Frankfurt, ela não entendeu porque todo mundo ficou puto.
Aí a amiga dela falou, olha, imagina se eu, como alemã, fizesse uma bandeira da Alemanha no bolo. Sabe o que significa você fazer uma bandeira da Alemanha no bolo? Significa que você é nazista. Porque você está exaltando o patriotismo, você está exaltando o nacionalismo, você está exaltando a pátria alemã. E é isso que foi feito na época do nazismo. Eles exaltavam o patriotismo, exaltavam o nacionalismo, a revigoração da mãe, da pátria alemã. Isso é o nazismo. Então se você coloca imagina um alemã colocando uma bandeira e exaltando a pátria alemã, você é um nazista. Então você não pode, que nem pegar, por exemplo, eu pegar uma bandeira do Brasil e pendurar na frente da porta da minha casa, normal. Lá você é nazista. Você não pode exaltar a sua própria pátria. É uma paranoia, é um negócio que eles vivem lá numa paranoia que você não pode tocar no assunto do nazismo, falar sobre esse tema. Você não pode sentar num bar e conversar sobre esse assunto. Ah, porque o livro do Hitler, Mein Kampf, ah, porque os sionistas, ah, o protocolo dos sábios de Sião, ah, os judeus, ah, os alemães. Começou a entrar nesses assuntos, é tabu, gente. É um tabu assim a um nível que vocês não fazem ideia. Então assim, como discutir esses temas, né? Como, graças a Deus estamos aqui no Brasil e eu acho que nós temos ainda uma liberdade de expressão para a gente poder discutir esses assuntos sem exaltar um lado, sem exaltar o outro, mas simplesmente tentar entender o que aconteceu e o que está acontecendo. É isso que eu vou procurar fazer nesse vídeo. Estamos em 12 minutos, eu fui obrigado a dizer isso tudo antes de continuar essa série. Eu vou dar uma lida agora até os 20 minutos na continuação aqui dos protocolos. E a gente vai continuar vendo o tema, né? Capítulo 3, palavras-chave. A serpente simbólica e sua significação. Instabilidade do equilíbrio constitucional, o terror nos palácios, o poder e a ambição, as máquinas de falar, dos parlamentos, os panfletos. Olha só, as máquinas de falar dos parlamentos, os panfletos. Os abusos de poder, a escravidão econômica, a verdade do povo. Os assambarcadores e a aristocracia, o exército dos franco-maçons judeus, a degenerescência dos cristãos, a fome e o direito do capital, a vinda e a coroação do Senhor Universal, é o déspota da montanha de Sião, que eles chamam o grande governante judeu universal. O objeto fundamental do programa das futuras escolas populares dos francos-maçons, o segredo da ciência da ordem social, crise econômica geral, segurança dos nossos. O despotismo dos franco-maçons é o reinado da razão. Perda de um guia. A franco-maçonaria e a grande revolução francesa. O rei déspota é do sangue de Sião. Causas da invulnerabilidade da franco-maçonaria. A liberdade. Essas são frases e palavras-chave que caracterizam o capítulo 3. Eu vou ler aqui uma primeira parte grifada. Para impelir os ambiciosos a abusar do poder, opusemos umas às outras todas as forças, desenvolvendo todas as suas tendências liberais para a independência. Encorajamos para este fim todas as tendências, armamos todos os partidos e fizemos do poder o alvo de todas as ambições. Transformamos os estados em arenas onde reinam os distúrbios. Dentro de pouco tempo, as desordens e bancarrotas surgirão por toda parte. Os falastrões inesgotáveis transformarão as sessões dos parlamentos e as reuniões administrativas em prélios oratórios. Jornalistas audaciosos e panfletários cínicos atacarão diariamente o pessoal administrativo. Os abusos do poder finalmente prepararão a queda de todas as instituições e tudo será destruído pela multidão enlouquecida. Olha só, agora eu vou ler um pouquinho aqui sobre direitos, né? Hoje a gente vive na sociedade dos direitos, né? Todo mundo tem direito a tudo, todo mundo quer ter direito a tudo, deveres não, mas direitos sim, né? A sociedade dos direitos, né? Olha o que ele fala aqui sobre a filosofia do eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Olha só. Os direitos que inscrevemos nas constituições são fictícios para as massas, não são reais. Todos esses pretensos direitos do povo somente podem existir no espírito e são para sempre irrealizáveis. Que vale para o proletário curvado sobre seu trabalho, esmagado pela sua triste sorte, o direito dado aos falastrões de falar,
ou o direito concedido aos jornalistas de escrever toda espécie de absurdos misturados com coisas sérias, desde que o proletariado não tira das constituições outras vantagens senão as miseráveis migalhas que lhes lançamos de nossa mesa em troca de um sufrágio favorável às nossas prescrições, aos nossos prepostos e aos nossos agentes. O sufrágio, o direito de voto. Para o pobre diabo, os direitos republicanos são uma ironia amarga. A necessidade de um trabalho quase cotidiano não lhe permite gozá-los. Em compensação, tiram-lhe a garantia de um ganho constante e certo, pondo-o na dependência das greves, dos patrões e dos camaradas. Interessante isso, né? Agora uma parte que eu sublinhei em verde. Sob a nossa direção, o povo destruiu a aristocracia, que era sua protetora e sua ama de leite natural, porque seu interesse era inseparável do interesse do povo. Agora que a aristocracia foi destruída, ele caiu sob o jugo dos assambarcadores, dos velhacos enriquecidos que o oprimem de modo impiedoso. Gente, é o norte da nossa questão toda aqui. O centro disso tudo é a queda das monarquias cristãs na Europa durante a Revolução Francesa. Esse é o norte de tudo, porque foi aí que abriu-se o leque para todos os tipos de planos e maracutaias começarem a ocorrer. Na medida em que você tinha uma Europa consolidada com as suas monarquias cristãs bem estabelecidas, os reis não eram tiranos. Toda a aristocracia é uma tirania. Não, gente, pelo amor de Deus, nós estamos aí em 6.000 anos de humanidade, lá dos primórdios da Suméria até os tempos de hoje. São 6.000 anos onde só houveram monarquias, só havia rei, rainha, príncipe e monarquia. Democracia eles tentaram instaurar na Grécia, na época de Sócrates, deu uma maior cagada. Depois voltou a monarquia novamente. Em 6.000 anos de humanidade, todos os impérios de todas as civilizações do Oriente ao Ocidente eram monarquias. Ah, não, mas a monarquia não dá certo porque o rei é sempre um filho da puta que oprime o povo. É palhaçada. De 50 aristocracias, monarquias, uma é uma tirania. E a tirania se autodestrói, porque um rei incompetente, um rei abusivo, destrói o seu povo, enfraquece, outros povos guerreiam, ganham. Então não há como. Agora, o centro todo da história é esse aqui. Os caras, eles conseguiram, eu estava até conversando com o Lucas, um abraço para você, Lucas, um camarada do grupo, que eu estava falando o seguinte: vamos supor que eu estivesse lá na época da Revolução Francesa, um pouco antes, quando as monarquias estavam bem estabelecidas na Europa, né? E eu chego e falo assim: vamos criar um plano para fazer o impossível, que é destruir todas as monarquias de uma vez só na Europa inteira. Como? Como que você faz isso? Como que você consegue pegar civilizações, nações bem estruturadas e monarquias sólidas, e você da noite para o dia conseguir cortar a cabeça de todos os reis? Como é possível um plano desse? Como você faria isso? Se você estivesse lá naquela época, falasse: olha, eu tô aqui, tô te pagando X em dinheiro para você montar um plano para mim, para destruir todas as monarquias da Europa de uma vez só. A pessoa ia dizer o seguinte: impossível, isso não existe como. E os caras conseguiram. Conseguiram como? Aí é que vocês vão começar a entender a jogada toda. Eu não sei se são os judeus. É uma maracutaia aí que envolve um monte de coisa. Você tem a brincadeira eclode na França. Eu vou finalizar que já está em 20 minutos, mas a brincadeira eclode na França, onde você tem a franco-maçonaria, que naquela época serviu bem a esses propósitos. Não sou contra maçons, tenho amigos maçons, já fui convidado, tenho o meu apreço pela maçonaria em vários aspectos, mas naquela época ela serviu para isso. A maçonaria esteve por detrás da Revolução Francesa muito claramente. A gente vê surgindo na França uma galera que primeiro começa com os filósofos, né? Eu falei isso no vídeo passado. A filosofia é sempre a base, é que cria os conceitos, é que cria as realidades, é a filosofia. Os filósofos são os pensadores que vão colocar as teorias que virarão prática depois. Então você vê começar a surgir esses filósofos iluministas que vão levantar essa tese da igualdade, liberdade e fraternidade, que as monarquias cristãs são opressoras. E a gente vê que é a burguesia que está levantando essa ideia, né? A maçonaria começou a recrutar a burguesia, porque o proletário,
a plebe não tem acesso à maçonaria, até tal como hoje em dia não tem acesso ainda, né? Não é qualquer bebum de esquina que vai entrar na maçonaria, naquela época era muito menos ainda. Então eles recrutaram a burguesia e começaram os filósofos que, ao mesmo tempo que eram maçons e faziam parte da burguesia, começaram a desenvolver essas filosofias iluministas: igualdade, liberdade, fraternidade, o povo tem que assumir o poder, a república, a democracia, e contra a monarquia francesa. Tá certo que a monarquia francesa estava abusando um pouquinho do poder, virando uma espécie de tirania, mas isso não é motivo para você decapitar todos os reis da Europa, né? Então a gente vê um movimento começando a surgir de forma silenciosa. A maçonaria, franco-maçonaria, que ela surge basicamente na França, é o centro disso tudo, ela vai comendo pelas beiradas, incitando, criando filosofias que a razão está acima de tudo, igualdade, liberdade, fraternidade, o povo é que tem que tomar o poder e tal. Colocam essa ideia, jogam essa ideia para o povo, e o povo faz a queda da Bastilha e a Revolução Francesa e decapita os monarcas, e a partir disso o poder está vago, não há mais a monarquia, e começa uma nova forma de poder a surgir: repúblicas, democracias, parlamentos, e é isso que nós estamos vendo aqui. Agora que a aristocracia cristã foi destruída, o poder caiu sob o jugo dos assambarcadores, dos velhacos enriquecidos que o oprimem de modo impiedoso. Ou seja, tiramos reis que eram preparados para executar, para liderar uma nação, que vem de uma herança de reis, para a gente eleger vagabundo, velhaco, assambarcadores, que eu nem sei o que significa isso, mas acho que é velhaco, filha da puta, né? Para saquear a nossa nação. E no final, quem se dá bem com isso tudo? A tal da elite financeira internacional. Os caras que começaram a coordenar isso tudo a partir do momento que conseguiram destruir as monarquias europeias. Só para finalizar, eu vou ler uma pequena frase que eu citei em verde aqui, e eu finalizo esse vídeo porque 25 minutos é um absurdo. Os cristãos perderam o hábito de pensar fora de nossos conselhos científicos. Por isso, não enxergam a necessidade urgente de fazer o que nós faremos quando chegar o nosso reinado, isto é, ensinar nas escolas primárias a primeira de todas as ciências, a única verdadeira das ciências da ordem social, da vida humana, da existência social, que exige a divisão do trabalho e, por conseguinte, a divisão dos homens em classes e condições. Eu nem vou comentar muito sobre isso aqui, eu deixo para o próximo vídeo porque já nos estendemos demais. Ficamos na próxima parte, que é a parte 5. Um grande abraço.